Oi, gente! Estamos iniciando aqui o nosso 6º episódio do programa Ideia, Além do Conflito. E como não poderia ser diferente, nós estamos aqui hoje com o Dindo, que todos vocês conhecem, o nosso Diego Castro. E hoje nós temos... Hein, Diego? Diga aí, hein? Ó, Diego Tá Castro pesado, deve estar hein? lembrando de você, dos momentos da gente de militância, de Diego Amorim. juventude. Aqui é o Diego Amorim, é o original. Eu tô querendo mandar um recado pra você, viu, Diego? Eu já vi que o nosso convidado Próximo. tá encaminhando umas mensagens pra você. Receba, viu? Mas vem com o Dindo aqui, não deixa de se inscrever nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, seguir, sentar o dedo no like e compartilhar pra geral referente a essa programação que é feita pra você que gosta de falar sobre política. E o nosso convidado hoje é um convidado de peso, um convidado experiente, um gestor público capacitado, por vários mandatos, vereador da cidade de Salvador, ex-secretário de Cultura e Turismo. Estou aqui com alguém que eu posso chamar de amigo, que é o vereador Claudio Tinoco. Seja bem-vindo ao programa Ideia. Muito obrigado, Bruno, Diego. E a Diego Castro também. Depois a gente vai falar sobre ele. Olha, é muito bom vir aqui ao Ideia com vocês, conversar, bater um papo. Verdade que tem vários motivos para eu estar muito feliz nesta noite que nós estamos aqui gravando, né, conversando. Não só estar com vocês, jovens ainda, né? Não vou dizer que vi não vi dizer que eu vi nascer, né, mas que vi realmente começando na militância política. Mas sobretudo nas funções que exercem, que são importantes, mas também nesse papel de comunicar com a sociedade, né, sobre tantos temas importantes, mas sobre ação política também. E é lógico que está aqui em Tancredo Neves, nessa região aqui do Cabula, para a gente também, que é vereador dessa cidade, saber valorizar e estar aqui é também um momento muito especial para mim. Então, estou às ordens com vocês. Muito obrigado pelo convite. Poxa, nós que agradecemos a sua participação, você ter aceitado de pronto estar aqui conosco, mas aqui, Cláudio, a gente vai direto ao assunto, porque aqui a gente gosta de boas ideias. E eu quero saber do vereador Claudio Tinoco, do político Claudio Tinoco, que conhece não só Salvador, mas como os 417 municípios da Bahia. Por que Claudio Tinoco confia em ACM Neto? Olha, você falar em conhecer os 417 é para mim uma meta alcançável. Eu acho que os 417 eu não conhecia ainda de botar os pés. Sim. Né? Conheço todos na palma da mão. Tive a oportunidade de exercer funções no Estado durante 10 anos, né? Além de militar politicamente, iniciando inclusive ao lado do meu tio Heraldo Tinoco, que foi um político, além da origem familiar lá na região de Piauí, de Ibirataia, Jaguaquara, mas Heraldo era um político que conhecia essa Bahia também, como ex-secretário de Educação, ex-secretário de Infraestrutura, então me ajudou muito essa militância ao lado dele de conseguir, lógico, compreender melhor a Bahia. Mas foi na passagem na Secretaria de Educação e depois na Secretaria de Infraestrutura do Estado, primeiro como superintendente de articulação municipal e segundo como até secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, para situar a todos, primeiro na gestão de César Borges como governador e depois na gestão de Paulo Souto. Bons tempos. Mas estou dizendo tudo isso não para enaltecer o currículo, mas sim para dizer que foi exatamente na educação, nesse momento que eu cheguei lá em 1999, que eu conheci a ACM Neto. A ACM Neto estava com 20 anos de idade e eu com um pouco mais. Mas eu conheci um jovem, Bruno, com 20 anos de idade, com uma capacidade própria de compreensão dos problemas da Bahia. Lógico que naquele momento nós estávamos ali ao lado do secretário Heraldo Tinoco, constituindo um pacto pela educação, implantação de um programa como Educar para Vencer, que trouxe uma revolução à Bahia, né, com apoio aos municípios, com gestão escolar, com certificação de dirigentes. Mas para não entrar muito nesse mérito, eu vi a ACM Neto, com 20 anos de idade,
né, compreendendo a Bahia e ao lado do secretário, construindo aquela renovação, aquela revolução na educação. Depois tive a oportunidade de participar, 4 anos depois, na primeira campanha dele, em 2002, para deputado federal. Estava muito próximo da campanha. Lembro que, inclusive, o primeiro evento de campanha foi naquela área verde do Hotel Otton, em Ondina, onde eu estava no palco ao lado dele, apresentando toda a estratégia, material de campanha. E eu estou falando de 28 anos atrás, né? 27 anos atrás, de 99 até 2026. Tempo suficiente para você conhecer a pessoa na intimidade. Então, eu conheço o Semineto mais do que o político, mais do que o gestor, já testado e comprovado como melhor prefeito do Brasil, aqui em Salvador durante 8 anos, para conhecer ele na intimidade, o pensamento, aquilo que ele fala dentro de casa, aquilo que ele fala diante dos amigos, diante da família. Então, eu acho que é mais pelo lado dos valores, daquilo que ele acredita, do pensamento dele, que eu posso dizer, por isso eu confio nele, né? E é por isso mesmo que eu estou, durante todo esse tempo, ao lado dele no mesmo partido, ao lado dele, você citou aqui, ex-secretário de Cultura e Turismo, chamado por ele. Sim. Nós perdemos eleições juntos, ganhamos eleições juntos. Sim. Lembrando que em 2008, quando o Neto se apresentou para Salvador, já ali com 10 anos como deputado federal, aliás, com 6 anos de deputado federal, ele se apresentou para Salvador numa perspectiva de ser prefeito dessa cidade. Não foi nem ao segundo turno, na reta final ali, ele ficou de fora do segundo turno, mas foi decisivo, inclusive, para a eleição do prefeito João Henrique naquele momento. E Neto dizia: vou fazer essa campanha apresentando aquilo que eu acredito, junto com as pessoas que podem construir um plano para essa cidade. E em 2012, eu acho que o soteropolitano viu o quanto errou em 2008, do ponto de vista de perder ele como prefeito, e elege ele, então, prefeito da cidade de Salvador. Então, aconteceu o mesmo comigo. Eu fui primeiro suplente em 2008, vereador, depois eleito em vereador. Tive também a sorte, né? A gente tem que também ter um pouco de sorte na vida, né? E chegar à Câmara Municipal com ele, e conheci ele também, ele representado, eu representando a parcela da população, e na intimidade do despacho com o prefeito, dele dizer assim: Tinoco, eu não quero transformar as prefeituras bairro que eu vou criar como espaço político. Eu quero pessoas técnicas. Então, eu era um vereador, eu sou um vereador, eu quero indicar as pessoas que eu confio, que têm a qualificação, e mesmo assim ele dizia: olha, eu quero as pessoas que tenham única e exclusivamente capacidade técnica, como é na gerência de educação, que você inclusive é ocupante hoje. Então essa é a política de Neto. Então, por vários fatores, mas sobretudo por conhecer os princípios, os valores, o pensamento dele, é que eu digo a você que eu tenho total confiança na figura de ACM Neto. Maravilha, diga lá, Diego. É de suma importância a gente ver o histórico político, né, que o nosso grupo carrega, né, as peças fundamentais hoje que se arrodeiam em volta de Neto, né. É importante, né, a gente ver toda a qualificação política que hoje ele possui, mas mais ainda as pessoas que se formaram politicamente ao lado dele, que podem também contribuir para uma Bahia melhor, não é isso, Bruno? Não, com certeza. A ACM Neto, ele sempre teve um padrão de qualidade em revelar quadros, né? Assim como acontecia com o senador ACM, o mesmo ele faz e vem trazendo sempre boas revelações para a gestão pública de Salvador, e com certeza isso irá acontecer na Bahia. Muito se fala de erros das eleições anteriores, né? Que foram erros que foram se somando e que levou à vitória de Jerônimo na última eleição. Assim como a queda de um avião, nunca é por um motivo só. Sempre são vários fatores que combinam no sucesso ou não de um candidato. E o que a gente mais escuta hoje é dizer que a ACM Neto vem corrigindo os erros da última campanha. Como é que você avalia esses comentários que estão aí presentes em todas as rádios e na boca do povo? Olha, primeiro é a voz do povo, né? E tem muita gente que cultiva aquela coisa de ou ser negativo demais, ou guardar para só depois do resultado dar a sua opinião. Sim, né? sim. O que eu quero dizer, você vê que é mais fácil a pessoa dizer: não, olha, isso vai dar errado. Olha, isso vai dar errado.
Aí chega no final e diz assim, olha, eu te disse. Ou então aquelas pessoas que ficam caladas, né? E depois do resultado fez, bem que eu sabia, por que não falou? Então, o nosso grupo, e Neto ensina isso, nós preferimos dialogar, conversar, tomar as decisões e, com o resultado delas, a gente aperfeiçoar o passo seguinte. Então, é correção de rumo mesmo. É o que é que pode não ter dado muito certo e você buscar, logicamente, construir isso. Eu vou dar aqui um exemplo, só para não ficar atrelado ainda à eleição de 2022, a Semineto estava ontem no estado de Goiás, em Sim. Goiânia, tá certo? Conhecendo 3 áreas de políticas públicas na área de segurança, na área de educação e na área de atenção social. Esteve a semana passada em São Paulo, diante de um dos melhores secretários de educação do Brasil, um cara que foi secretário de Educação no Paraná e hoje está no estado de São Paulo fazendo uma revolução, sobretudo para a nossa juventude e para os nossos adolescentes, que aqui na Bahia não tem perspectiva, mas lá estão criando, logicamente, perspectiva futura, tanto do ensino médio quanto técnico profissionalizante. Mas muito bem. Aí hoje a gente vê alguns comentários da oposição a Semineto, do contrário a Semineto, da militância de esquerda, dos petistas. Neto não precisa ir, Neto não tem opinião própria, não tem projeto próprio, precisa ir lá para Goiás para poder compreender. Então essa é a visão. Então o Neto, ele busca, logicamente, as melhores referências, constrói, e ele tem uma característica, eu falei, conheci ele com 20 anos, Neto tem inteligência que é nata dele. Neto, com 18 anos, já foi, eu diria assim, encantando o Brasil político, Sim. né, com pronunciamentos, com o pensamento dele exposto através dos seus discursos, e é dessa forma que a gente, logicamente, vem fazendo. O que é que eu posso lhe dizer? Tem diversos motivos, né, para poder justificar a derrota, ou seja, a perda de uma eleição. Quando você ganha, aí todo mundo vibra, celebra. Todo mundo enfim. acertou. Agora, o mais importante é o erro do eleitor em um dia se paga em 4 anos. Sim. Então, o problema não são os erros da campanha de 2022 da Semineto. Para mim, o maior problema são os erros dos eleitores baianos que votaram num cara desconhecido, que o seu próprio mentor chamou de Zé Ninguém, um cara que teve a possibilidade de conduzir a educação desse estado e colocou na última posição no Brasil. É uma pessoa que se escondeu no guarda-chuva do Lula, que é uma figura politicamente conhecida e, logicamente, aqui na Bahia, com uma grande popularidade, e, de repente, ajuda a eleger ele e hoje está pagando o preço do erro do voto na urna, né? A Bahia está muito mal administrada por Jerônimo, então acho que são os erros muito mais dos eleitores que precisam ser analisados, porque o resultado da eleição deve refletir a vontade majoritária dos eleitores. Olhe que Neto perdeu as eleições de 2022 com quase a metade dos votos. Ganha quem tem 50% mais um. Então, eu estou na metade que perdeu. Eu acho que hoje quem está, eu acho que muito preocupado com os erros é quem está na metade que ganhou. Agora, a nossa avaliação, a gente já discutiu isso muito aqui no programa, Diego, é que trazer uma chapa com a antecedência que foi feita esse ano, a gente avalia com bons olhos. Afinal de contas, na última eleição, a chapa foi apresentada às vésperas do processo eleitoral. E, ao mesmo tempo, hoje a gente tem um vice na nossa chapa, que é um vice que tem uma história muito boa, uma história de sucesso no interior da Bahia. Uma pessoa que nasce numa cidade com menos de 10 mil habitantes, né? Lafayette Coutinho. Vira prefeito dessa cidade, depois ele é prefeito de Jequié, é reeleito com mais de 91%, foi presidente da UPB, ou seja, é um cara que vinha dialogando com os 417 municípios da Bahia, conhece a Bahia como poucos. Em que ponto a presença de Zé Cocá chega para fortalecer a campanha de Neto? Porque a gente não pode dizer, como a oposição vem dizendo aí, depois de namorar, de cortejar Zé Cocá e não obter sucesso, que Zé Cocá não vai trazer o resultado esperado.
Mas a verdade é que ninguém faz esse percurso, ninguém é reeleito com 92% por acaso. Qual é a força que Zé Cocá representa nessa chapa? Isso é muito importante. Primeiro porque a gente corrige o rumo. A gente está falando de correção em relação, inclusive, a 2022. Né? A escolha partidária ela tem que ser respeitada, até mesmo porque as forças políticas de uma campanha majoritária são somadas pelos partidos. Mas a indicação ela precisa passar por um critério que não seja apenas de uma legenda estar dentro da chapa majoritária, e sim a composição do perfil das pessoas. Sim. A figura de Cocá traz um reforço muito importante a uma chapa que ela tem uma característica que é a capacidade de gestão. E o que a Bahia precisa hoje é um choque de gestão para resolver o problema da fila, resolver o problema da violência, resolver o problema da aprovação automática, que isso é uma perversidade para os nossos adolescentes e jovens. A gente vai poder conversar mais sobre isso. Então, ter uma figura com a experiência de ter sido prefeito de 2 cidades, uma de pequeno porte, uma de grande porte do interior do estado, isso é muito importante a somar a experiência que a Semineto teve como 8 anos prefeito e o melhor prefeito do Brasil. Outro elemento é essa simbiose da capital com o interior. É claro que a Semineto, eu costumo dizer, Neto é conhecido na Bahia inteira. Ele sim já passou pelos 417 municípios, foi votado em todos eles como o maior deputado federal em votação da história da Bahia na sua primeira eleição. Sim. Então, o baiano já conhece e conhece Neto de várias gerações. Quem votou com ele em 2002, há 24 anos atrás, né? E aqui eu estou diante de jovens, né? Está aqui ao lado de Gabriel, meu filho, com 26 anos. Então, nasce pouco tempo antes de Neto ser deputado federal pela primeira vez. Mas conhece também ele como gestor aqui em Salvador. Então, esses 8 anos que ele ficou em Salvador, logicamente, afastou Neto um pouco do interior. Então, essa simbiose capital-interior, Neto e Cocá, é muito importante. E eu acho que um outro elemento é exatamente aquilo que a gente espera, né, de uma composição majoritária numa chapa, que é o somatório, né, do perfil também. Zé Cocá é uma figura que traz elementos muito, eu diria, próximos daquilo que a gente defende também, família, né, a liberdade das pessoas, né, uma série de valores e princípios que estão perfeitamente em sintonia com o nosso campo político partidário. Talvez ele destoasse se ele tivesse na chapa do PT, porque lá não é esse o compromisso, não é essa visão de mundo também. Então, acho que é muito importante a presença dele, é um acerto, criou, inclusive, um embaraço para o PT, porque eles ficam cortejando os nossos aliados, né, numa tentativa de desestabilizar o nosso grupo. Lembrando que Zé Cocá é originário do Progressistas, do PP, do 11, que está na Federação com União Brasil, né, desde a sua composição há anos atrás. Então, ele não mudou de partido, continuou com as suas mesmas relações partidárias, programáticas, ideológicas. Então, acho que tudo isso muitas vezes traz também para a gente aquele sabor, né, de que valeu a pena a gente manter um quadro desse ao nosso lado. Então, tem vários elementos importantes aí, além de conhecer bastante essa Bahia, diferente do vice de lá, né, que... enfim. É complicado até de falar, e complemento as suas palavras, vereador, e trago um adendo de suma importância, Bruno, porque temos um vice, né, que está compondo, que tem toda essa qualificação que foi abordada aqui por nós, e ainda tem um ponto ainda mais importante ainda. Ele passou na pele, como um prefeito do interior, a necessidade que tem de uma mudança para a Bahia. Ele sabe todas as dificuldades que tem do governo do estado sobre os municípios. Conhece os problemas. Conhece os problemas que tem. Ele sofre todos os dias, desde a saúde, desde a educação e desde os desmandos que o PT tem na Bahia. Aqui nós brincamos, Tinoco, que o PT da Bahia tem uns 3 mosqueteiros: Jerônimo, Rui e Wagner. Mas eles não são os mosqueteiros reais que brincam, né, de mosqueteiro, ou os mosqueteiros que lutam pelo povo. Eles são os mosqueteiros que lutam pelo poder. A gente não vê um governo que luta pelo povo, que faz projetos pelo povo. É só em volta do poder deles, de se manterem pelo poder, pelo grupo deles. Então, assim,
A gente acertou muito bem. Eu acho que a condução disso dá um entendimento da sociedade, da população, daquele povo que está cansado de sofrer desse governo, que há um quadro bacana, há uma chapa de qualidade que pode ter a esperança de fazer algo melhor para a Bahia. Com certeza, Diego. E diferentemente do que está acontecendo do lado de lá, onde o mar está pegando fogo e a gente espera comer peixe frito, aqui a gente vem trabalhando pela unidade, né? Porque Neto conseguiu um quadro excepcional, como bem disse o vereador, né? Com Zé Cocá, trouxe João Roma, né? E aí a gente fala de um relacionamento que deu certo por muito tempo, teve aquelas desavenças que fazem parte do dia a dia, mas o amor pela Bahia falou mais alto, porque foi deixado as vaidades de lado para que a gente pudesse caminhar em direção à vitória, e chegou Coronel. E Coronel, ele chegou mordido, ele foi traído, e eu acredito que, assim como Cocá, ele vai colaborar bastante com essa campanha de ACM Neto, porque ele conhece bem a Bahia, em todas as suas regiões, né? Ele tem uma oratória, um discurso, um modo simples de falar com o eleitor, onde a mensagem ela é recebida de forma imediata, e ele tem uma capacidade brilhante de dar uns tapas de luva de pelica nos adversários que hoje o criticam, mas alguns dias antes dele aceitar caminhar com a gente, ele era bem quisto no grupo, e agora não presta mais. Iria acontecer com ele, se ele não se movimentasse, o mesmo que aconteceu com a deputada Lídice da Mata, né? Que foi usada e depois jogada de canto, que pode acontecer novamente. E essa chapa? Esses dois senadores, João Roma e Coronel, o que Cláudio tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que também uma condição de agregar muito valor. Tanto assim que eu acho que o baiano já está percebendo que esse quarteto aí vai fazer muito sucesso. Existe uma história na Bahia de que os senadores eles são puxados pelo candidato vencedor nas eleições. Sim. Eu não tenho dúvida da eleição de ACM Neto, com isso também não tenho dúvida alguma que ele vai puxar João Roma e Coronel, e nós teremos dois senadores com perfis muito interessantes no Senado a partir de 2027. Primeiro porque a gente não tem hoje, a gente não tinha um senador para chamar de nosso, né? Eu costumo dizer, eu não tinha um senador para chamar de meu há quase 20 anos, né? É evidente que a Bahia sente saudades de Antônio Carlos Magalhães, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, algumas da esquerda que admitem realmente que aquele que representou o amor pela Bahia, lutar pela Bahia, pelo desenvolvimento do nosso estado. Antônio Carlos era uma figura que ele brigava com o presidente da República para garantir investimentos como a Ford veio para a Bahia. A Ford sai da Bahia, você não vê um petista gritar, bradar, nada. Tudo é porque eles botaram 2 bilhões de volta como indenização no caixa do Estado às vésperas da eleição. Isso para eles foram satisfatórios. Foi o suficiente. Então a gente precisa de senadores que lutem pela Bahia. A pauta no Senado, a gente assistiu, o Brasil todo assistiu a semana passada. O Senado tem que rejeitar a indicação de mais uma figura próxima e ligada a Lula para o Supremo Tribunal Federal. Ninguém aguenta mais, saiu as pesquisas agora. 55% do brasileiro não confia no STF. Né, questiona as decisões feitas pela Corte Máxima desse país, que é um poder independente, mas hoje em dia está muito mais entrelaçado com os interesses políticos do PT no nosso país, né, provocando inclusive decisões que são amplamente questionáveis. Então, o Senado Federal tem uma responsabilidade muito importante com o Brasil de uma forma geral, mas a gente quer que tenha lá senadores que defendam a Bahia. Coronel tem se destacado, ele que está com o mandato como um senador municipalista, assumiu posições independentes dentro do Senado Federal, e é muito importante para a Bahia manter essa presença dele lá. Então, nós temos hoje dentro da chapa um senador com mandato, um senador dos mais destacados dentro do Congresso Nacional representando a Bahia. Sim. Então ele agrega muito ao nosso grupo e à própria candidatura de ACM Neto, além de ser, como você bem disse,
um ex-presidente da Assembleia, uma figura que conhece esse Estado, tem na sua família 2 deputados, um federal e um estadual, tem prefeitos ligados a ele e que vai trazendo também, logicamente, todo esse, eu diria, campo que não estava com a gente politicamente para dentro do nosso lado, dentro do nosso grupo e, consequentemente, para a campanha da Semineto. João Roma, eu fico muito à vontade de dizer que sou amigo pessoal, inclusive sou autor do título de cidadão soteropolitano, Sim. ele que nasceu no estado de meu pai, lá em Pernambuco. Eu tenho metade do sangue baiano, metade do sangue pernambucano, por isso estimo muito os pernambucanos, né? Traz, logicamente, uma força muito grande, porque em 2022, se nós somarmos a votação de Assemineto mais a votação de João Roma no primeiro turno, é maior do que os votos que Jerônimo teve. Ou seja, João Roma e Assemineto e João Roma em 26, dá para gente, logicamente, uma perspectiva de vitória no primeiro turno. Então, ele agrega não só por estar trazendo ele diretamente para a chapa, foi um candidato a governador, está na mesma chapa com a Semineto, mas traz, logicamente, uma representação do PL, que eu acho importante, que tem quadros muito valorosos, tá certo? Que tem um campo político ideológico muito claro de direita nesse país e que precisa compreender que nós estamos aqui na Bahia, tá certo? No campo de batalha contra o PT, no estado e nacionalmente. Então, é muito importante que essa unidade que a presença de João Roma traz seja compreendida por todos que defendem, evidentemente, livrar a Bahia e o Brasil do PT. E que não é livrar apenas tirando do poder, é constituindo uma nova lógica, uma nova dinâmica que a gente precisa implementar nesse país. Então, acho que a gente vai ter, tenho certeza, 2 senadores valorosos a partir de 2027, mas que já nesse momento agregam muito, porque em 2022 não estavam com a gente e eles estando com a gente agora reforça muito a eleição de Assemineto e do nosso campo político. Maravilha, você chegou onde eu queria. Porque o que a gente vem observando é que tem alguns parlamentares do PL, inclusive você, meu amigo, Diego Castro. Agora falou o nome que certo. ficam de mimimi, como se na Bahia o caminho não fosse ACM Neto. E eu vi, Cláudio, você fez um comentário bastante assertivo. Porque na Bahia só tem 2 caminhos. ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. E eu não consigo entender qual é o dilema, qual é a dificuldade em alguns membros do PL em compreender que nós necessitamos desta unidade para que nós possamos extirpar um inimigo comum, que é o PT na Bahia e que é o PT do Brasil. Inclusive, se nós conseguirmos diminuir a margem de vitória de Lula aqui na Bahia, a gente põe em risco a reeleição de Lula, que é o nosso objetivo também central dessas eleições. Como é que você enxerga essa celeuma desnecessária, esse conflito desnecessário e que só faz criar argumentos para facilitar a vida dos nossos oponentes? Olha, primeiro eu quero, aproveitando a citação, a figura de Diego Castro. Cito porque é meu amigo. E qualquer coisa a gente se fala pelo WhatsApp. Não, e até mesmo porque eu encontrei na Câmara Municipal, tem pouquíssimo tempo, né? Demos um abraço e nos cumprimentamos de uma forma muito afetuosa, porque de fato conheci também Diego no movimento da juventude. Sim, né? sim. E como vocês, percebia logicamente ele ser um jovem promissor, né? E hoje está fazendo um grande trabalho na Assembleia Legislativa. Acho que a renovação do mandato dele é um grande desafio para ele, mas uma grande oportunidade também para a Bahia, para todos nós, de ter um deputado como Diego Castro na Assembleia Legislativa. Necessário. Então, acho fundamental e estendo isso, logicamente, a todos os outros colegas também. Mas vamos lá, conversa reta e direta, né? Eu não diria que isso não é dos políticos do PL, tá? Isso parte, evidentemente, de uma composição eleitoral, né, da sociedade, no campo da direita, mais à direita. Não vou chamar de extrema-direita, porque para mim não existe
ou você é de direita ou é de esquerda, ou você é independente. O negócio de centro também não é, essa a razão da distribuição dessas posições, né? Então, voltando, acho que há um campo da sociedade, do eleitorado, tá certo? Que é mais afeito à polarização. Então, é isso ou aquilo, ou nada mais. Então, isso alimenta a comunicação em redes sociais, alimenta pressão, e o cabra que está concorrendo no voto proporcional, ou ele dialoga com o segmento que garante o voto e a eleição ou reeleição dele, ou então ele se perde. Essa é a razão. E isso vai alimentando algumas posições, aí sim, dos políticos também. Muito bem. Então, eu quero mais dialogar com quem pensa que a Semineto não declarar até esse momento um voto em Flávio significa, então, que isso não é motivo, que isso é motivo para ele não votar em ACM Neto. Muito bem. Então, é com essas pessoas que eu quero dialogar. Muito bem. E vou dar o meu exemplo. Em 2018, Bolsonaro não se apresentava até julho, agosto, como o candidato a vencer as eleições daquele ano que ele venceu. Sim. Muito bem. Nós tínhamos outras opções e nós tínhamos outros compromissos. E o compromisso político eu acho que tem que ser muito bem também preservado, honrado, inclusive. Sobretudo no campo, que ele tem clareza. Então, nós tínhamos um compromisso com o Geraldo Alckmin, né? Nós carregamos a candidatura de Geraldo Alckmin no primeiro turno até o último dia, mesmo ele despencando nas pesquisas. Verdade. Não largamos a mão, porque a gente tinha ali um compromisso, tinha uma convicção de que ele poderia ser um candidato eleito melhor do Brasil do que Lula. Muito bem. Abre setembro e Bolsonaro, que tinha 17 segundos de programa eleitoral, acho que era isso, não estou bem lembrado. Mais ou menos isso. Depois mesmo. vocês me ajudam aí na edição corrigir, ou até agora aí, vamos usar Era aqui. isso mesmo, Eu estou com 2 universitários aqui, né, Gabriel e o Washington Lopes, que eu mando um abraço também. Mas a facada vem no momento em que ele estava ali há 30 dias praticamente das eleições, ele sai de 17 segundos para 2 horas, 3 horas por dia nos jornais. Né? Não que eu gostaria que aquilo tivesse acontecido, muito pelo contrário, um crime que nunca foi esclarecido nesse país, infelizmente. Mas voltando aqui, então a comoção ajudou muito a eleição. Com certeza. Nós mantivemos o voto em Geraldo Alckmin, e no segundo turno, o que é que você faria? Eu ia dizer então no segundo turno, não vou votar em ninguém. Não, a gente fez a melhor escolha para o país e apoiamos Jair Bolsonaro. Eu dei o meu voto pessoal e o nosso voto político foi para ele, né? Aquele que a gente pode claramente revelar, né? E ele ganhou as eleições, porque para a gente era mais importante do que a vitória de Lula, que estava naquele momento, ali de Haddad, que estava naquele momento ali representando Lula preso. Sim. Né? Então, gente, é isso. O pensamento político, ele precisa ter lógica também. Precisa ter racionalidade também. Clareza. Eu gosto de fazer política pelo coração. Eu tenho amor à política, tenho um compromisso afetivo, inclusive com o meu partido, com as pessoas que são do nosso lado, né, que estão com a gente, mas a gente tem que usar a cabeça também. Então, nesse momento, a reflexão é isso, é usar a cabeça. Veja vocês, nós estamos numa chapa hoje, União Brasil e Progressista, a possibilidade do progressista indicar a vice ou o vice de Flávio Bolsonaro. Nós temos 2 candidatos ao Senado que já declararam publicamente apoio a Flávio Bolsonaro. Nós temos um partido que veio por último e mais recentemente como Novo, com Aleluia, que vem apoiar a Semineto, ele que era até então pré-candidato, que tem uma candidatura de Zema nacional. Então, nós vamos desprezar hoje partidos que estão colocados, o PSD, que na Bahia é representado por Otto Alencar e que está lá com o Jerônimo, o PSD tem um candidato, que até pouco tempo era do União Brasil, e o 55 para a presidência vai estar ao lado de Neto aqui na Bahia. Exatamente. Não vai estar ao lado de Jerônimo. Perfeito. E para a gente ganhar, como eu falei, nós somamos Neto e João Roma,
né, mais do que Jerônimo em 2022, mas não era suficiente ainda para ganhar no primeiro turno. Dava 49, alguma coisa de percentual. E para ganhar a eleição, você precisa de 50% mais um. Aí você vai desprezar o seu voto, dando em branco, voltando nulo, anulando, não indo, se abstendo de votar. Então, eu não entendo essa racionalidade. E vou, por último, dizer ainda mais. Lula teve cerca de 65% dos votos. Vou reduzir até da Bahia para Salvador. Né? Não, acho que foi... Neto teve 65% dos votos em Salvador. Veja qual foi a votação de Lula e de Bolsonaro. Então, existe também na cabeça do eleitor, com a sua livre decisão, a possibilidade de votar em Lula e votar em Neto. Exato. Aí você vai chegar o quê para esse eleitor e dizer assim, não vote em mim porque você está votando em outro presidente. Essa é a lógica. Como é que você diz isso ao eleitor? Então, são coisas que são práticas do ponto de vista, e eu gosto muito de analisar os resultados, que são números. Sim. Né? Você tem que ter essa compreensão, porque senão você vai só para o lado, né, emocional e leva muitas vezes a muita gente a seguir você. Então, eu acho que é isso, mas eu acho que tem tempo. Né? As convenções vão ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. Né? Nós temos aí 3 meses praticamente para que as convenções, para que dê clareza durante esses 3 meses no cenário nacional. Não tenho dúvida, o PT ainda vai bater muito em Flávio, tá certo? Bater muito em Flávio. E quem vai defender ele seremos nós, que somos eleitores do campo da direita, tá certo? Que vamos enfrentar o PT e essa massa vai precisar muito da gente para poder fazer essa defesa. Lula não está bem nacionalmente. Estou aqui dando informações que tenho conhecimento. Lula hoje bate menos de 60% de intenção de voto na Bahia. E se isso se confirmar no resultado, é muito provável que o resultado na Bahia influencie a vitória ou a derrota de Lula, melhor dizendo, nacionalmente. Então, acho que todos nós temos que nos unir. Espero que isso aconteça nesses próximos 3 meses, para que a gente entre na campanha, nos 45 dias de campanha, todos unidos em prol, até mesmo porque de uma vitória, em prol de uma vitória, até mesmo porque muitos eleitores que não estão como nós aqui, conversando sobre política nesse momento, que está preocupado com a dívida, que o governo está tentando agora engabelar todo mundo, com um novo pacote de anistia, né, de repactuação de dívida, mas o povo não está conseguindo pagar a comida, não está conseguindo pagar o transporte, não está conseguindo... Muita gente desempregada, porque hoje coloca todo mundo que está nos auxílios, na bolsa, como tendo renda, como se estivesse ali em condições de empregabilidade, né? A pessoa está com receio do problema da violência, está com problema na educação, está com problema na saúde, na fila, sem poder resolver. Essa semana, a nossa querida primeira-dama de Salvador, Rebeca Cardoso, que é uma mulher lá do sertão, de Uauá, cidade de Uauá, foi manifestar, não, até para o lado da humanidade, mas acima de tudo da postura que ela é, também de influenciar a indignação pela morte de pessoas com dengue hemorrágica na região de Uauá, por exemplo, e a petezada estava desqualificando, inclusive, a legitimidade dela manifestar até a cobrança para uma atenção. Uma fala de um cidadão. As pessoas estão preocupadas hoje, é isso, quem está morrendo na fila, né? Nós temos em Salvador 300 pessoas dormindo nas UPAs porque não tem fila na regulação. Inauguramos uma maternidade que 75% das parturientes estão vindo da regulação do Estado e muitas do interior da Bahia, porque nem parir no interior estão conseguindo, tá certo? E essa é a política do PT. E não repassa recursos, né? A Casa da Mulher brasileira, que foi constituída com recursos federais, estadual e municipal, e o governo do Estado da Bahia não repassa a sua contribuição, né? E hoje a prefeitura sustenta sozinha um equipamento que é importantíssimo para garantir não só a atenção às mulheres, a segurança às mulheres, mas sobretudo essa atenção necessária. Então é isso que as pessoas estão discutindo. Agora, na hora que o eleitor colocar a cabeça para a decisão, isso acontece, Bruno, Diego, às vezes 15 dias, 10 dias na semana da eleição. Eu tenho certeza que o eleitor baiano vai fazer uma análise clara de quem é que vai
poder oferecer uma alternativa de mudança desse cenário, dessa realidade que se vive hoje. Eu não tenho dúvida que aqui na Bahia, essa mudança é com a ACM Neto e todos vão compreender isso na hora certa. Como diz o nosso amigo Dr. Heraldo Rocha, a fila da regulação é uma verdadeira fila da morte. A fila escolhe quem vai morrer e quem vai ter mais uma chance. Do outro lado, nós temos dentro do mesmo governo o Planserve, que também vem entrando em decadência a cada ano que passa. Um plano de saúde que não tem, como é que eu posso dizer, que é descontado na folha do servidor. Ou seja, não entra em débito, está sempre sendo pago, e a gente vê que cada vez mais o Planserve vem perdendo a força que já teve em gestões anteriores, sendo colocado como o melhor plano de saúde de servidores públicos do Brasil. O governo que está destruindo o Planserve, que não está tratando bem o servidor público, ele vai corrigir, ele vai consertar a fila da regulação. Já passamos por Rui, que disse que iria resolver esse problema. Antes dele veio Wagner e Jerônimo tinha dito que ia zerar a fila da regulação. E isso não acontece. Vereador, a fila da regulação tem jeito? E o que é que falta para esse governo que a ACM Neto está preparado para assumir a responsabilidade e resolver a questão? Tem jeito. Se não tivesse jeito, outros estados não tinham melhorado muito a sua capacidade de atenção a cirurgias e exames de alta complexidade. O jeito na Bahia é mudar o governador, né? Mudar essa política perversa do PT. Poucas pessoas sabem, Bruno, Diego, o PT fala muito das policlínicas. Você vê Rui Costa, adora, né? Sim. Adora chorar lá na encosta da Liberdade, falar de policlínica. O governo do estado optou em fazer a implantação dessas policlínicas através dos consórcios municipais. Eu não vou questionar aqui a capacidade que tem os prefeitos e os municípios de constituir. Aonde é que você vê hospitais gerais implantados, né? Hoje que se vive na Bahia, eu convido qualquer baiano aqui parar meia hora na BR-324 ou uma hora na margem da BR-116 ou na BR-101 e contar quantas ambulâncias passam, ou micro-ônibus ou ônibus do tratamento fora do lar. Tem lá uma siglazinha TFD. No sentido interior, Salvador. Lógico que essas ambulâncias voltam para o interior depois de assistidas. É a política da ambulância, né? Concentrada em Salvador e na região metropolitana, porque eles não estão tendo capacidade. Como é que você resolve isso? Construindo hospitais gerais, hospitais de referência nas regiões da Bahia. Tem algumas promessas aí, inclusive o programa, a rede social de Neto, publicou recentemente um vídeo cobrando as promessas de Jerônimo, que ele não conseguiu nem entregar. Aí falou do Hospital Geral de Guanambi. Depois alguém disse, o prefeito lá está questionando, porque ele já foi construído em 1998. Não, gente, não era um hospital geral, era um hospital de referência. Sim. Não, está em obra. Era em obra. Então as políticas, o PT fica nessa, toda a campanha ele promete, né, e não entrega, e depois vai renovando essas promessas a cada eleição. Tem gente que eu acho que esquece. Aí depois a gente vai falar de ponte, de infraestrutura, que eu gostaria muito de ter essa oportunidade. Voltando para a saúde, então é isso, é construir esses hospitais, implantar e ter gestão. Eu repito, não estou questionando a capacidade de gestão dos consórcios municipais. Mas eu vou dar aqui um exemplo de você cita o Planserve, essa perversidade que o PT faz com uma categoria que dizem que majoritariamente votam com eles, viu? Que são servidores. São sindicatos, né? São servidores públicos. E você não vê ninguém muitas vezes gritando. Né? Agora, veja, você vê servidor gritando sobre saúde, atenção à saúde dos servidores no município? Liga aí, qualquer rádio, passe aí uma semana, um mês, veja se sai uma queixa. Leia, pegue todos os sites, faça uma enquete aqui através do programa de vocês, você não vê. Não. Neto foi lá, constituiu um plano, implantou uma nova política, tá aí os servidores tendo atendimento à saúde, né? Com a boa resolução
uma boa produtividade, uma boa entrega, diria, é o ideal, é o melhor do mundo? Talvez não, mas está com um nível de satisfação de atendimento que está constituído exatamente pela quase que ausência de qualquer queixa, o que a gente não vê com o Planserve. Até mesmo porque o que o PT tem feito é pedido empréstimo, Jerônimo só faz isso, tem uns 27 bilhões de empréstimo, né, e cortado despesa. A gente não sabe para onde vai o dinheiro. A gente não sabe o orçamento da Bahia, o que é que faz, porque não está fazendo as obras, não está entregando, não pede mais empréstimo e consegue cortar essas despesas que são essenciais, como, por exemplo, o Planserve. Então, resolve isso como, primeiro, mudando o governador. Segundo, com uma política de ampliação do atendimento de urgência, emergência, de alta complexidade, com hospitais de referência regional, né? E, logicamente, com a política de integração, garantindo, logicamente, o repasse para os hospitais municipais ou consorciados que garantam, evidentemente, alguma receita para garantir o atendimento. Só para não deixar de comentar, dois aspectos. Primeiro, nós construímos a primeira maternidade da história de Salvador. Né? Bruno foi lá, entregou, inauguramos agora. Eles cobravam que Salvador não tinha uma maternidade. Aí Bruno vai lá, constrói, nosso grupo entrega, Neto estava lá com o Bruno entregando equipamento de ressonância nas maternidades aqui públicas do estado da Bahia. Não tem, estou aqui desafiando, a José Maria de Magalhães Neto, que foi construída por Paulo Souto, inaugurada por Paulo Souto, eles passaram 20 anos, não tiveram capacidade ou competência de implantar um tomógrafo ou um aparelho de ressonância para que essas mulheres possam fazer os exames necessários para poder ter um melhor tratamento. Né? A maternidade de Salvador opera hoje com videolaparoscopia. Para quem não sabe disso, é por robô, condições de você evitar o corte, abrir o abdômen de uma mulher, por exemplo, para fazer uma cirurgia, por exemplo, de mioma. Mais evasiva. Então, é de alta tecnologia, isso gera investimento altíssimo, custos, logicamente, na operação, mas tem sido feito. Importante complementar, Bruno, que enquanto nós estarmos, né, com gestão, com gestores responsáveis que entregaram uma estrutura dessa, com tanta oferta e tecnologia, como o vereador Tinoco falou, eles estavam enfrentando uma greve com as maternidades que eles têm. A de Palmiúdo, correto? Estavam em greve referente a atrasos de pagamento e de benefício que é de direito do trabalhador, ao qual eles dizem que eles defendem, né? Ao qual os sindicatos caminham ao lado dele. E aqui aí eu me estendo há quanto tempo desde a sua entrega das maternidades, aí tem essa do Palmiúdo, tem a Ticila Balbino, quantas reformas ou melhorias a gente já viu nessas estruturas? Quase que nenhuma. Pintar muro, pintar estrutura, não é obra, vereador. Tem que entregar a estrutura. Bota a marca do governo. Eu ainda complemento, porque eu tenho amigos que prestam serviço, que trabalham em instituições de saúde do estado. Quantas empresas decretaram falência? Isso de empresas de portaria, de maqueiro, de enfermeiros, decretaram falência porque não tiveram seus pagamentos quitados ou feitos, e eles tiveram que entregar o contrato, abandonar, e ali ficou 2, 3, até 4 meses de terceirizados que não receberam. Então, assim, para eles criticarem uma estrutura como essa, é vergonhoso. E aqui, se eu me recordo, foi até a própria presidente do PT de Salvador que fez altas críticas à gestão, em vez de parabenizar ou sugerir algo mais que pudesse complementar, que ao ver dela faltou, que eu duvido muito que tenha acontecido, vereador. Me surpreendeu também, né? 2 mulheres, né? A presidente do PT, Ana Carolina, e a vereadora Aladilce, em vez de comemorar os 185 leitos que foram entregues para Salvador e que já atende vários municípios baianos, procurar defeitos. São aquelas vozes, são aquelas aves agorentas que não aguentam ver o sucesso de quem trabalha e tentam procurar algo para criticar. E aqui eu dou uma ideia só para complementar e a gente passar a pauta. É importante ressaltar que a própria vice-prefeita, a Ana Paula, até convidou os vereadores para poder, né, de primeira mão, acompanhar e fazer um tour por toda a estrutura para poder conhecer. Influenciadores também estiveram presentes. Não é isso, para poder representação da sociedade. Exatamente, para poder compartilhar. A população de Salvador ter um entendimento que aquele aparelho ali é para nós.
Nós temos, é nosso. Para presidente do PT, aí só um ortopedista. Porque aí é dor de cotovelo. Com certeza. E não é lá na maternidade que vai tratar, irmão. Então procura aí. Vai lá no hospital ortopédico. Que bom, né? Não construíram. A gente elogia tudo que Com Neto certeza. já disse. Neto não vai chegar e passar a patrol, o trator por cima, não. As coisas boas a gente sabe aproveitar, gente. Com certeza. Né? As coisas que não funcionam, logicamente, a gente sabe corrigir e botar para funcionar. Então, mas essa turma não. Essa turma aí É a turma do contra. Só sabe da ideia. Fazer que é bom, não faz. Nem ideia. Mas eu cobro os elogios lá na Câmara, né? Não perco a oportunidade, né? Gente, vocês podiam ir agora parabenizar. Vamos lá, eu convidei todo mundo para ir para a inauguração, enfim, mas não vão, não. Realmente é um absurdo que a gente já conhece, né? Infelizmente é como o vereador disse, né? Só tem um jeito, mudar, né? Mudar porque a Bahia já vem sendo enganada por quase 20 anos. Foi assim com Wagner, foi assim com Rui e com Jerônimo não está sendo diferente. Mas nós baianos, em todos os municípios, tem algo que vem nos assustando bastante, nos incomodando, vem fazendo o ferreiro ganhar dinheiro, porque o que se mais compra nas cidades são grades, né? Se antigamente a gente andava pelo interior da Bahia e via as pessoas conversando nos passeios, isso não acontece mais. As casas verde-rosas deram lugar a casas gradeadas. Nós podemos dizer que a falta de segurança pública é a principal marca dos governos petistas na Bahia? Sem dúvida, até mesmo porque se a gente comparar com o passado, antes do PT, né, a fama que se tinha na Bahia, sobretudo a Bahia de Antônio Carlos Magalhães, era de que bandido aqui não se criava. Sim. Né? Então, a Bahia, por essas características mesmo, era um estado muito mais pacífico, muito mais tranquilo, tanto assim que ficou marcado na figura de Paulo Galdense, na área da cultura e do turismo, como o estado da alegria. Né? Sorria, você está na Bahia. Nós nos constituímos assim, não para o Brasil, para o mundo. A Bahia era cantada em versos e prosa, né? E por aí se constituiu, logicamente, como um grande destino mundial. Bahia já foi um dos melhores destinos turísticos, tem uma diversidade natural, né? Fantástica, um estado do tamanho da França, com essa diversidade, com um litoral, evidentemente, que é o mais aprazível e mais conhecido, mas eu que sou apaixonado pela Chapada Diamantina, que conheço São Francisco, e conheço a região do Oeste, o Recôncavo, enfim, nós conhecemos essa história e esse histórico, e foi muito difícil estabelecer. Quando eu que fui secretário de Turismo e Cultura e Turismo de Salvador, lidei com a promoção da cidade do estado, veja que a gente foi implantar algumas estratégias de comunicação e promoção digital, e minha equipe foi pesquisar. Quando você chegava no Google da Alemanha, por exemplo, e você tem como simular isso, pesquisava Salvador, ia parar em El Salvador, né? E El Salvador ainda vivia momentos antes de Bukele muito difíceis, de conflitos civis, inclusive, e os links que vinham das matérias primeiras é sempre sobre violência. Então, o que acontece com a Bahia de hoje? Se você chegar na Alemanha, ou na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, e fizer uma pesquisa, os principais links vêm todos da violência. Todos os casos de violência. Que não são poucos, gente, que afetou a todo mundo, de todas as classes sociais, classes econômicas, de raça. Não tem hoje ninguém nessa cidade que possa dizer assim que não vive preocupado, né, com a violência. No estado, você citou o interior, né? Não é só o interior da sede da cidade, onde se fica na porta da rua, é na zona rural, onde ninguém tem paz, na roça, né? Onde você tem ali uma casa ou uma vila no ermo, que as pessoas hoje não conseguem viver mais em paz. Se dormia cedo, porque no outro dia estava acordando com o galo cantando, hoje você tem receio de acordar com o tiro tocando fogo. Durante então, a madrugada. Na madrugada. Então, essa é a Bahia de hoje. É, sim, o principal problema do nosso estado.
voltando até para a área econômica importante do turismo, da economia criativa, de cidades como Salvador ou tantas outras cidades turísticas que o bar e o restaurante é importante por causa da vantagem que nós temos do ponto de vista gastronômico ou da culinária, nós perdemos a vida noturna. Né? Eu fui jovem de caminhar por essa cidade. Não vou nem voltar nos tempos de meus pais, mas eu fui jovem de caminhar à noite, né? Sair da universidade, sair da escola, você poder circular pela cidade. Hoje em dia ninguém tem paz com isso. Ninguém aguenta hoje correr riscos no nosso estado. Então é sim o principal problema. E não adianta maquiar isso. E aqui não é para fulanizar, falar de um secretário, falar de um comandante, é falar daquele que comanda esse Estado, que é um partido, porque ele não muda a política pública e é de um governador hoje chamado Jerônimo Rodrigues. É que, quando o candidato disse que ia tratar a violência com paz e amor, com carinho. Com carinho e amor. Carinho e amor. Carinho e amor. Quanto isso, a Semineto estava ontem lá em Goiás conhecendo a sistemática com uso de tecnologia, de inteligência artificial para controlar as ocorrências que vem caindo significativamente e a penitenciária, que lá é de segurança máxima, enquanto aqui na Bahia o bandido está comandando de dentro dos presídios, inclusive com fatos como ocorreu em Eunápolis, tá certo? Envolvendo políticos e grupos partidários que controlam a Secretaria de Gestão Penitenciária, de Administração Penitenciária. Então não pode dar a partido essas secretarias, tem que ser tratado do ponto de vista técnico, quem conhece. Então eu acho que é o grande problema. Muda primeiro, mudando o comandante do nosso estado. Sim. Então por isso que os baianos estão dizendo, cansamos, queremos mudar. E, lógico, como é que se resolve? Não é mudar só a uma pessoa, que poderia ser qualquer outra, não. O desconhecido, o Zé Ninguém, o pior secretário, não. Tem que trocar pelos melhores. E, lógico, a Semineto carrega uma bagagem. A bagagem, a experiência e a capacidade, sobretudo, de saber implementar aqui aquilo que tem de melhor. Vou dar aqui um exemplo simples. O que acontece no estado de Goiás, com o uso, inclusive, de inteligência artificial. Hoje, na central de monitoramento, uma ocorrência que, vamos dizer aqui, uma mulher, uma senhora, um rapaz, houve ocorrência de um assalto, por exemplo, ou de um furto. E as pessoas, às vezes, ligam para essa central sem todos os elementos. Mas pode dizer, olha, foi cometido por uma mulher, para não ficar aqui estigmatizando. Ou foi cometido por um homem. Ele estava de uma blusa vermelha, um boné, uma blusa vermelha, azul, para também não caracterizar nenhuma questão partidária também. Com, sei lá, um símbolo de uma empresa. Eu vi que tinha uma marca lá, não sei. Rapaz, em segundos. 5.000 câmeras que monitoram. Eu estou falando de Goiânia hoje, jogam isso, eles vão fazendo a leitura, eles conseguem identificar fazer um com filtro. Essas características e as ocorrências elas estão sendo atacadas instantaneamente. Então, o PT chegou aqui no estado da Bahia, acabou com os módulos policiais, primeiro porque estavam vulneráveis. Né? Colocou as viaturas circulando e implantou bases comunitárias de segurança. O que é que funcionou disso? Nada. Nada, absolutamente Eu nada. estou aqui representando, e o Washington conhece muito essa referência nossa, o Nordeste Amaralina, entre outros bairros de Salvador. Lá o PT entrou e implantou 3 bases comunitárias de segurança pública. Resolveu o quê? A juventude sem perspectiva nenhuma. Por quê? Implantaram as 3 bases comunitárias de segurança pública, mas abandonaram o centro social urbano. Que absurdo. Onde os jovens tinham lá o Viva Nordeste, desde a gestão de Paulo Souto, com cursos técnicos, profissionalizantes, cultura, arte, lazer. Então a juventude hoje não tem perspectiva. Aprovada automaticamente, sem ser exigida presença, frequência e poder perder 7 matérias. Irmão, eu não quero isso para meu filho. Eu não quero isso para o seu filho, Bruno. Né, que está aí uma criança ainda. Diego tem uma filhinha, tem uma filhinha. Não quero para o filho de ninguém. Claro. Entendeu? Então, eu acho que tem outros elementos, além da ostensividade, que sim, ter políticas educacionais, técnicas, profissionalizantes, de atenção, sobretudo aos jovens, tá certo? Para que haja uma perspectiva de progressão na vida, de formação.
quando eu dou os parabéns para alguém, eu desejo sempre prosperidade, porque eu acredito, como também creio muito na palavra de Deus, né, que nós nascemos para prosperar. Não é possível, né? Todos nós somos perecíveis, isso é verdade, nascemos para morrer. Mas nessa vida, enquanto nós estamos aqui, o que a gente pode desejar é a prosperidade. E não estou falando aqui de economia, de patrimônio, estou falando da prosperidade, as pessoas terem uma perspectiva de progressão na vida. E a juventude hoje não tem. Procure aqui, a gente está aqui em Tancredo Neves, pergunte qual é o centro social urbano hoje que oferece em Salvador. Conheço de Pernambués, conheço muito do Nordeste Amaralina, Caixa d'Água. Qual é o que funciona em Castelo Branco? Qual é hoje o que funciona como atenção à juventude? Campo de futebol nós fazemos e temos muito. Então não precisa. E de qualidade. Pode até ter, mas não é isso só, né? Então, gente, eu me emociono muito com essa abordagem, porque eu acho que é possível, sim. A gente não vai voltar ao passado da terra da alegria, do sorrir estar na Bahia, mas é pensar no futuro para que a gente possa ter esse estado num patamar de prosperidade, tá certo? Inclusive pessoal das pessoas. Isso se faz também com investimento econômico, com atenção, com infraestrutura, para a gente resolver um problema que hoje foi, eu diria, assolado, fruto das políticas ineficientes, incompetentes do PT nesses 20 anos. Espero muito que a sociedade, que o eleitor compreenda isso e coloque, logicamente, nos seus elementos de decisão na hora do voto. Cláudio, você foi falando e eu fui fazendo aqui uma viagem no tempo, né? Porque eu comecei a trabalhar no Pelourinho aos 13 anos. E lá no Centro Histórico de Salvador, a gente tinha talvez o centro histórico mais vivo, ativo e economicamente pujante que a gente poderia encontrar no Brasil, né? E por questões também de segurança, esse cenário que encantou o Brasil e o mundo e atraiu tantos artistas, né? Entre ele o Michael Jackson, hoje em dia sofre, sangra diariamente, né? E quando você fala em ações que foram realizadas por governos carlistas, eu, como daquela região, me lembro logo do projeto de revitalização do Centro Histórico de Salvador, que foi dividido em etapas e até hoje não foi concluído, não foi revitalizado. E todas as artérias, como diz meu tio Clarindo, que levam ao Centro Histórico de Salvador, elas estão agonizando e afastando cada vez mais pessoas daquela região, justamente porque o cenário não é nada bonito, não é nada vistoso, né? E aí você fala da questão do Centro Social Urbano, e eu, como morador do Palmiúdo, frequentava o Centro Social Urbano da Caixa d'Água, né? Que hoje também é mais um espaço que foi abandonado pela gestão petista. E aí me lembro também de quando eu joguei a Copa Dente de Leite, né? Na Copa da Primavera, que existia ali no Balbininho, né? Onde você tinha vários esportes que eram realizados ali naquele complexo esportivo, que também foi destruído. E se não fosse pela ousadia, pela teimosia e pela sua capacidade de gestão, até hoje Salvador, que tem um medalhista olímpico, iria estar sem uma piscina olímpica em nossa cidade. Ou seja, são estragos e estragos que são realizados na Bahia por esse governo, e a gente não pode permitir que essa situação continue. E na educação, Cláudio, a situação se repete, porque aqui na Bahia eu também fui aluno de escola pública, estudei na escola estadual Professora Candolina e no colégio estadual Marquês de Maricá. E esse ano, para minha surpresa, o colégio estadual Professora Candolina foi fechada. Absurdo. Porque a política do governo do estado para a evasão escolar é fechar a escola. Se você perde alunos que estão evadindo do processo educacional, ele simplesmente fecha a escola. Não vai na causa do problema. E aí a gente vê escolas sendo fechadas a todo ano. Além de abandonar escolas de sucesso, como o projeto da Escola Parque, né? Que também foi abandonado. E a gente via isso lá na Ladeira da Paiva, no Colégio Estadual Anísio Teixeira, via isso no Classe 2, na Caixa d'Água, e no Classe 3 também no Palmiúdo, ao lado do Colégio Marquês de Maricá. Ou seja,
É um problema, aquele joguinho de dominó, quando você empurra uma peça que derruba todas. E agora o IBGE fez uma pesquisa que diz que 1,5 milhões de estudantes deixam de frequentar a escola por causa da violência. Ou seja, aquela escola que não abriu porque teve questão de violência armada, que está tendo alguma operação, 1,5 milhões de estudantes. Rio de Janeiro lidera com 27%. Em segundo lugar, CREA é a Bahia com 22%. A média nacional é 7%. E aí, como a gente vai falar de futuro, como a gente vai falar de prosperidade, se o governo do estado da Bahia oferece desesperança? O que eu costumo dizer é que a educação, em especial a pública, ela é o pai e a mãe de todas as políticas, mas ela está falhando também. Se a principal marca do governo do estado da Bahia, dos governos petistas, é a falta de segurança em nosso estado, essa marca ela está atacando outras políticas, assim como a educação. E essas visitas de Neto, como você bem disse, mostra que ele está atento e tem humildade também para olhar onde está dando certo, para trazer esses casos exitosos para a Bahia, para que a gente possa mudar essa realidade. Às vezes, vereador Diego, a impressão que eu tenho é que Jerônimo Rodrigues ele ainda não assumiu a cadeira de governador. Porque todos os problemas da Bahia, ele diz que vai discutir com Lula. E a gente não tem nenhuma resposta efetiva para as nossas dores, né? A gente não vê a Bahia avançar em nada. A Bahia só avança nos números negativos. Nós temos mais famílias vivendo do Bolsa Família do que com a carteira assinada. Como a gente pode fazer com que a Bahia volte a ser a Bahia do carlismo, a Bahia que respeitava as vocações de cada região e fazia cada vocação dessa avançar, crescer economicamente e gerar riquezas para o nosso estado? A gente vê aí o oeste da Bahia, a crise no cacau. Nós tivemos aqui uma entrevista com Big, que trouxe essa realidade aqui, uma crise cacaueira e a gente não tem nenhuma política efetiva do governo do estado para mudar esse cenário. Nós tivemos agora no Senado Federal uma lei aprovada que coloca o mínimo de cacau que deve ter em cada chocolate, onde o senador Coronel lutou ativamente para que essa lei fosse aprovada, né? Que isso certamente vai ajudar todos, porque se você define o mínimo de cacau no chocolate, você faz com que nós possamos consumir chocolate de verdade, né? E não pasta. E o governador e o Rui Costa tirou uma foto debaixo de um pé de cacau, como se ele tivesse feito alguma mobilização, que deveria ter feito, até como ex-chefe da Casa Civil, articular para trazer esse benefício para a Bahia, mas também, vereador, parece-me que a Bahia, por ter entregado votos necessários para a eleição de Lula, de Dilma, parece que foi deixada de lado. Parece que é mais importante agradar quem não vota na gente do que quem votou até hoje. E a Bahia vai ficando para trás, e nada se resolve. Jerônimo Rodrigues, ele tinha ou já perdeu totalmente as capacidades para governar e liderar a Bahia. Já passou da hora, né? Jerônimo não tem condições mais de governar a Bahia. Tanto assim que o seu mentor, Rui Costa, ex-vereador, ex-governador, ex-ministro, hoje não tem cargo nenhum. Ex-pobre, hoje milionário, não tem cargo nenhum. E gostaria muito de ser o candidato. Sim. Mas não pense que era para ganhar as eleições, não. Rui Costa queria ser o candidato porque ele tem vergonha do que ele construiu. E ele é cobrado por isso. Dê ideia, vereador. Ele é cobrado por isso. Porque foi ele que indicou. Foi ele que indicou. Foi o secretário de Educação Foi dele. ele que fez. Só que o PT, sobretudo Lula, que é quem manda no PT, percebendo tudo isso, peraí, para com isso.
e deu a ordem. Tanto é que ele não conseguiu assumir o lugar de Jerônimo como candidato, não conseguiu nem indicar o vice-governador, porque queria tirar o vice-governador, chateado com o Viraliza aí, Geraldinho, né? o acidente. Queria trocar o MDB, tentou até mudar de partido, porque ele foi reforçando o Avante com o Carleto, que hoje é quase sócio dele. Ronaldo Carleto tem o monopólio do transporte intermunicipal na Bahia. Isso precisa ser esclarecido. dito. Eu tenho coragem de dizer, até mesmo porque fui secretário de Infraestrutura do Estado e tinha a gerba sob a minha responsabilidade e cobrava isso, juntava com o Ministério Público, abria as licitações. Mas muito bem. Então o Rui Costa, eu diria, tem essa responsabilidade com a sua criatura, né? Por outro lado, essa criatura ela não se revela. Jerônimo, muitas pessoas, você é bom moço, um cara humilde. Sim, como todos nós, do ponto de vista pessoal, temos nossas qualidades. Mas para governar, Bruno, Diego, ele não tem cacique. Não tem condições. Ele não gosta, ele não se dedica. Por que Jerônimo já conheceu, já rodou tanto município? Porque ele não gosta de gestão, ele não tem apetite para isso. Um dia desses foram fazer uma pergunta para ele, e aí ele procurou assessor, procurou alguém aqui, veja o que é isso, ele não conhece. Essa é a realidade. Por isso eu estou dizendo, ele não tem condições mais de governar a Bahia. Mas é claro que você fez um recorte muito preciso de alguns elementos, desde o centro histórico, passando pela educação, e para não estender muito nisso, o que falta à Bahia é planejamento. A gente lembrou de Antônio Carlos, eu convivi com César Borges como governador e sendo servidor, né, agente da Secretaria de Educação, convivi com Paulo Souto em 2 gestões dele. Nosso grupo é afeito, conhece a administração pública e nós somos afeitos ao planejamento. Tanto é que Neto herdou essa característica e é o único candidato que prepara um plano de governo de verdade, não é o PQP, PGP, é quase um PQP que o PT faz aí. Verdade, porque um copia e fica cola. fazendo política, tá certo? Pergunte, eu estou aqui perguntando a alguém do PT, façam aí entrevista, tragam aqui, se preferência Jerônimo Rodrigues, para dizer ele vai correr de novo. O que e quanto ele executou do PQP, do PGP que fizeram em 2022. Nada, não tem um selo do que é que foi nessas escutas que eles dizem. Ele fala em planejamento participativo. O que o baiano precisa cobrar é qual é o plano para a Bahia. Onde quer, a partir do governador que vai ser eleito agora em outubro, governa de 1º de janeiro de 27 até 31 de dezembro de 2030. O que é que ele quer? Qual é o estado que ele quer entregar? Na área da educação, na área da saúde, na infraestrutura. Então o PT promete, não entrega e fica reinventando, batendo cabeça. Na área do centro histórico, eles, eu acho que com inveja de tudo que Antônio Carlos fez, construiu, desapropriando, pagando aos proprietários e restabelecendo através de um grande programa reconhecido pela ONU, pela Unesco, né? Eu diria, uma requalificação, né, daqueles grande patrimônio material que nós temos, tá certo? E eles, eu acho que com inveja ou com incompetência. Eu acho que é mais incompetência. É a dor de cotovelo com incompetência. Não conseguiram fazer mais nenhuma etapa de requalificação do Centro Histórico de Salvador. Quem fez? Nós. E eu tive a participação junto com a Semineto. Tá lá a Casa do Carnaval, no equipamento tombado, que estava abandonado. Tá a Casa da Música, no equipamento que estava tombando, particular. Tá lá o novo Arquivo Público Municipal, com a Casa das Histórias de Salvador, né? Enfim, nós estabelecemos uma capacidade própria de poder cuidar dos equipamentos. E agora, Bruno está com um programa muito importante de requalificação da área do comércio, inclusive também investindo em desapropriação, junto com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, buscando os recursos para garantir, logicamente, essa requalificação. Na área da educação, Bruno, Diego, como é que esse estado da Bahia paga uma bolsa permanência de R$150 para a família matricular o aluno na rede estadual, tá certo? E tempos depois, aprova uma portaria, a portaria 190/2024,
que não cobra nem frequência, nem aprovação. Ou seja, ele está querendo o seguinte, comprar o voto. Isso. A política de educação do governo, do PT na Bahia, é pagar o voto. Então ele dá R$150 por mês para a família matricular o aluno, mas diz assim, ó, pode aprovar automaticamente. E quem cobra isso? Lógico que R$150 no orçamento de uma família de baixa renda, ele ajuda a pagar o gás do mês, né? Mas eu quero aqui uma reflexão dos baianos, da senhora que é mãe de família, né? Enquanto o neto foi lá em Goiás e hoje encontra, eu vou dizer, a senhora que tem um filho na escola matriculada, escola pública do estado, lá em Goiás, tá? O aluno chega, a criança, o jovem na escola, a biometria facial reconhece a chegada dele, a entrada dele, a mãe recebe uma mensagem no WhatsApp ou no SMS, olha, seu filho acabou de chegar. O aluno sai, a família recebe, seu aluno acabou de sair. Você falou que taxa de evasão, nós perdemos 30% dos nossos jovens estudantes da rede estadual com evasão, abandono e repetência. 30%, ou seja, é você abrir a torneira de manhã, tá certo? Usar para beber água, para cozinhar, para tomar banho, para escovar o dente, mas no final do dia, 30% está desperdiçado. Você vai pagar na conta de água. Não, 30% é desperdício. Isso é um crime. Então a política do PT é dessa forma, é bater, não tem planejamento, não tem plano. Qual é o plano educacional? Entrou em janeiro de 25, não, Jerônimo foi eleito em 22, em janeiro de 23. Pegou a educação da Bahia com que IDEB. Quanto o estudante estava aprendendo em matemática e português, ele vai entregar como? Vai entregar seu filho com que aprendizagem? Com que conhecimento? A infraestrutura do nosso estado, você falou da região oeste, né? Antônio Carlos mudou a sede do governo da Bahia para o oeste para abrir as fronteiras, porque tinha gente querendo dividir o estado da Bahia. Existia um movimento de divisão. Queriam criar o estado do oeste lá e manter a Bahia só na partezinha que é mais dificultosa. E Antônio Carlos foi lá e fez, não, tem um plano para essa região, precisa de infraestrutura energética, precisa de estradas, precisa de... E é essa fronteira agrícola que bota algodão, soja no mundo inteiro, né? E que movimenta a economia de uma região que é importante para equilibrar a nossa conta, que tem 3/4 do nosso território no semiárido. As pessoas precisam realmente de atenção. Qual foi a barragem que o PT construiu nesse estado da Bahia para entregar, para resolver o problema da seca no semiárido, né? Então, ou seja, é falta de planejamento, falta, consequentemente, de ação também, e que eu acho que a gente precisa cobrar do eleitorado baiano, não vou dizer da totalidade, porque às vezes que está recebendo 150 de auxílio de permanência, de bolsa permanência, vai pensar, poxa, isso está aqui me ajudando e tal. Vai acabar. Vai acabar. A política do medo, né? A política do medo. Que a gente já está na terceira geração do Bolsa Família. Terceira. O que é que as pessoas querem mais? É continuar recebendo o Bolsa Família eternamente, e viu que quando o Bolsonaro assumiu, o PT dizia, vai acabar. Foi lá e aumentou. O valor, né, criando, evidentemente, uma outra composição. E foi Fernando Henrique que criou, com o auxílio de Antônio Carlos Magalhães, que criou o Fundo de Combate à Pobreza, né? E Fernando Henrique foi lá, criou o Bolsa Escola para garantir exatamente que toda criança fosse para a escola. Mas tinha consequência. A mãe tinha que deixar a criança frequentando, né? Tinha que ter um número de frequência. Boas notas, né? E para você ter a manutenção. As mães precisam. Eu fui no Balbininho, distribuir cartão do Bolsa Escola, onde havia uma cobrança sistemática de frequência e desempenho, né, para que pudesse constituir. Então, um comprometimento da família. Porque eu tenho certeza que no íntimo, qualquer mãe, qualquer pai, quer que seu filho vá para a escola, que ele aprenda, que ele tenha aquilo que eu chamei da prosperidade, né, da progressão na vida. Esse é o sonho. Dá certo quando a família também está comprometida. E aí é uma forma também de se cobrar, né, das famílias, das pessoas, responsabilidade também com essas políticas públicas que muitas vezes estão ali pagando voto ou comprando voto, né, e tem essa intenção, eu estou dizendo, o PT tem essa intenção deliberada. Isso é pensado, isso é articulado e medido por eles, né? Então, não por acaso, onde tem mais Bolsa Família, eles têm mais votos, né? Mas, a dependência, criou uma dependência. Mas eu vou dizer,
Bolsa Escola, depois o próprio Bolsa Filho começou pelo Nordeste, pelas diferenças econômicas Sim. e de reparação e de equilíbrio na distribuição de renda, né? Depois se espalhou para o Brasil todo. Então, eu diria a você, eu não vou atribuir à Bahia isso. Eu vou dizer, olha, eu não vou, estou dizendo a vocês aqui de público pela primeira vez. É preciso abrir os dois olhos, tá certo? É preciso ter atenção com a possibilidade de manipulação de voto na Bahia por outros mecanismos, por outras ferramentas que o PT... Não é possível que fique seu Lula, seu Wagner, seu Rui Costa, seu Jerônimo, desqualificando as pesquisas, mas dizendo que eles ganham na urna. Alguma coisa tem. Alguma coisa Essa tem. convicção é estranha. É preciso, isso, desconfiem de quem? Eu, pelo contrário, referendo às pesquisas, lógico, cada uma com o instituto, retrato do momento. tem as suas metodologias diferentes, você precisa se debruçar, como essa última da Quest, que tem umas distorções na proporcionalidade de amostragem por cada cidade, tira peso das cidades como a própria capital, por exemplo, bota peso em cidades pequenas, então você... Por que isso? Amostragem é amostragem, ela tem que ter uma proporcionalidade, mas muito bem, mas tem que ter, né, logicamente, atenção com isso. Por outro lado, o PT fica nessa. Então, aí a pessoa chega, como é que Neto chegou na cidadezinha lá, não sei aonde, Nova Redenção. Neto teve 83, Jerônimo teve 83% dos votos e Neto 17%. Você imaginar de que cada 10 pessoas reunidas, apenas uma vota em Neto, pode ser, né? Pode ser. Mas por que, gente, isso? Por que Neto ganha na capital, ganha nas cidades grandes e médias e está perdendo nas pequenas? Aí vai dizer que a culpa é porque lá o pessoal é dependente do prefeito, que é porque o pessoal é da zona rural, que o pessoal é menos esclarecido. Peraí, isso não, tem alguma coisa que precisa ser analisada. Eu costumo fazer esses estudos e estou aqui para poder... Eu estudo, e não estou aqui falando de, por enquanto, da... segurança das urnas, não. Até para não confundirem a minha posição. Mas tem elementos que precisam ser analisados, tá certo? Em cima do resultado, porque desconfiem de quem está há 20 anos no poder, né? Nós nunca tivemos, tá certo? Nos 16 anos, né? 4 anos, um governo de Antônio Carlos, 2 de Paulo Souto e 1 de César Borges, depois do fracasso de Valdir, né? Nós nunca tivemos, então desconfiem, sobretudo quando a gente vai pra rua e vê as pessoas, não, vota em Neto, vota não sei o que, quero mudança. Vê o calor da população. Cansado, não tá satisfeito com aquela coisa do que nós, tantos problemas, mas enfim. Mas, e as pesquisas indicam que 74% da população da Bahia quer mudança. É um número que grita... Expressivo. Né, expressivo e que realmente é questionador a gente observar o comportamento deles. Ou eles são bons atores, né? E de tentar passar uma imagem que não estão nervosos com esse retrato, porque uma coisa... Nervosos estão, viu? Uma coisa estão é você... desesperados. Uma coisa é você ter tá abaixo, atrás de Neto, 10%, 8%. Outra coisa é você ter 74% de baianos insatisfeitos. Isso significa dizer que nós temos, de cada 100 baianos, 74 que não querem seguir nesse caminho. É isso mesmo. E esse número é uma vantagem competitiva que nós vamos comprovar nas urnas. E, além de tudo, Bruno e vereador, vimos de 3 eleições em que eles ganhavam no primeiro turno. Nós fomos pela primeira vez, depois de 3 eleições anteriores, levamos eles para o segundo turno e com a margem muito pequena. Sim. E é nítido, eles não desmontaram o palanque político desde a eleição passada. Não governo. Eles não desmontaram o palanque, eles continuaram a eleição porque eles sentiram. Foi um murro de popó. Neto botou a luva de popó e deu uma porque balançou eles com força. E assim, enquanto Neto... Agora vem o nocaute. E assim nós esperamos. O povo da Bahia espera referente a isso. Porque enquanto Neto passou as eleições, desmontou o palanque dele e foi estudar sobre política, buscar mais conhecimento... E ele tem feito isso agora e tem provado isso em outros estados que tem um potencial muito grande, que pode agregar pra gente e agregar pra gestão dele, se Deus permitir.
eles continuaram a campanha deles. Continuaram agredindo os nossos opositores a eles, os nossos líderes. Eles, todos os dias, eu nunca vi uma mídia na Bahia bater tanto no prefeito Bruno. Nunca vi os gestores Rui, Wagner, o próprio Jerônimo se preocupar tanto com o Bruno. Em falar de Bruno, em falar de Neto, todos os dias. Eu acho que eles têm uma foto dentro de casa, no pé da cama, quando eles levantam, eles veem Neto, pra poder lembrar que eles têm que falar de ACM Neto. E eles não falam da Bahia. Fica à vontade, vereador. Só duas coisas que vocês falaram, que aí eu acho muito pertinente também. Eles têm algumas competências, entre elas a comunicação e a propaganda sobre isso. Sim. Tá? Vou dizer por que comunicação e propaganda. Vamos lembrar que no governo de Wagner, né, tinha um secretário de comunicação responsável pelo marketing, e até se constituiu aquela máxima de que eu gostaria de morar na propaganda, ou até eu gostaria de morar na propaganda do governo. Porque na televisão, no outdoor, né, é tudo maravilhoso. E o baiano não vive isso que está estampado na propaganda, né? Então virou aquela massa. Até eu gostaria de morar. Eu quero morar na propaganda. Na propaganda do governo da Bahia. Lá é tudo maravilha. Bem diferente do que eu vejo no meu dia a dia. De que? É de chocolate? Não, né? Não me recordo. Eu sei que foi. Bombou porque falou a verdade. Falou a verdade. Então eles são bons nisso. Lógico que a gente agora, entre as mudanças de 22 para 26 do nosso lado, eu acho que o marketing nosso, né, ganha um reforço. Sim. Não que a gente tenha quadros muito qualificados, mas ganha um reforço com João Santana, né, que eu acho que é um dos caras que tem uma cabeça muito interessante e também tem a experiência de ter estado do lado de lá fazendo algumas campanhas, inclusive funciona. A última de Ciro, a presidência, eu acho que pode trazer aí alguns elementos novos. A outra coisa é a questão da comunicação. A importância, inclusive, desse bate-papo nosso aqui e de vocês poderem reverberar, porque na comunicação eles estão pagando o espaço de publicidade em troca de calar parte da imprensa baiana ou de usar parte da imprensa baiana como seus palanques. É o jabá oficial. Não vou aqui atribuir, mas eu acho que todos conhecem e sabem muito bem. Você falou que muitas vezes Wagner, Rui e o próprio Jerônimo, eles estão escondendo mais Jerônimo agora. Wagner Rui toda semana praticamente está em... Tá rancoroso, né? Uma ou duas rádios, não passa disso, né? Mas é fruto exatamente dessa coisa que o baiano precisa compreender também, né? O baiano precisa compreender. Poxa, por que eles só vão para essas? Né? Por que essas só falam bem? Por que não falam as críticas? Né? Porque a gente perceber que existe, logicamente, um mecanismo, um sistema que dá sustentação também. E a gente precisa quebrar esse sistema. E quebra como? Com a democracia, né? Com o voto, garantindo que a vontade da população, do eleitor, ela se constitua na urna e, consequentemente, no resultado. Então, é isso que eu quero chamar a atenção, essa reflexão. Não pode, né, a gente ficar acreditando muito que o sistema ele funcione sem uma possível interferência do PT aqui na Bahia. Não, maravilha, isso sim. Você falando, vereador, falando sobre os nossos legados, será que a Bahia, os mais jovens, ainda se lembram? Quando a gente fala de comunicação, não seria interessante a nossa comunicação rememorar os nossos feitos? Você citou aí, por exemplo, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza criado pelo senador ACM, o original. E aí, quem lembra disso hoje? Eu me lembro que tem um vídeo, né, que a ACM dizia: o Bolsa Família é meu. Foi eu que criei. E, de certa forma, ele está correto. Porque, afinal de contas, se não tivesse este fundo, não teria como você ter problemas... financiar, sustentar... Exatamente. Então, a gente não precisa, a nossa comunicação, trazer para os mais jovens, especialmente, como era a Bahia antes desses governos petistas? Veja, isso é muito interessante, Bruno, porque... algumas pesquisas eu tive analisando, eu acho que essa última da Quest, mas não lembro se foi na Quest, não. Houve alguns relatórios que foram disponibilizados pelo segmento etário, né? Ou seja, faixa de idade. E Neto
está melhor nos mais jovens, né? Ora, mas poxa, mas não conheceram O legado. não conheceram o que ocorreu no passado. Por outro lado, essa juventude que não viu ainda outros governos, a não ser no PT na Mas Bahia, já conhece aqui no já Presta. estão demonstrando, logicamente, porque conheceram, tem uma referência de Neto como gestor, prefeito, Salvador. e estão mais conectados com essa ânsia de mudança, tá? Então, eu acho que isso é importante. Então, talvez não seja só rememorar, tá certo? Talvez reforçar com as experiências aquilo que pode ser apresentado para frente, né? Mas acho que concordo com você que tem alguns elementos que sim podem. A gente falou aqui de vários temas. Eu lembro, por exemplo, um programa que até eu ajudei a coordenar, como o Abrindo Espaços, que era a abertura das colégios estaduais aos finais de semana, com atividade Sim, esporte, verdade. cultura, lazer. O Aprovado, né, que nós tínhamos na época com o parceiro Jorge Portugal, e mando um abraço para Caetano Portugal também aqui, né, aprovado, garantindo acesso à universidade privada dos alunos egressos do ensino médio, ou seja, quem saía do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do antigo segundo grau, passava pela seleção do ou Enem ou vestibular, e a gente tinha uma cota e era zero, não era fiéis, não era bolsa, nada, era custo zero. Parte bancada pelo Estado através da renúncia fiscal e parte pelo desconto das universidades privadas. O Aprovado foi fantástico, um programa fantástico, inclusive com aulas de reforço, com canal aberto, os aulões na concha acústica, Sim, ou seja, verdade. a nossa juventude, a gente tinha compromisso com aquilo que eu chamo de prosperidade, né? De ver as pessoas ascenderem, terem acesso à universidade. Enfim, então, acho que tem muitas coisas que precisam ser rememoradas, até mesmo porque eu acho que a gente mesmo, em um outro momento de tecnologia, em outro momento de políticas públicas, a gente pode, logicamente, ainda aproveitar muitas experiências exitosas que a gente teve. Eu já disse aqui que alguma coisa que funcione, Neto vai saber aproveitar, Sim, sem né, dúvidas. melhorando, reforçando, evidentemente, mas acho que tem muitas coisas para a gente inovar também, sempre olhando o bom resultado do passado, mas apontando para frente também. Bruno, se você me permite, hoje, Tinoco, você estar como vereador de Salvador, se o senhor me permitir dizer, não é fácil. É difícil, por mais que a gente seja da gestão e tenha um prefeito que tem um trabalho exemplar, tenha seguido uma atividade muito exemplar do Neto, de referência de Neto, e hoje tem feito sua gestão com sua própria assinatura. Mas estar hoje como vereador é uma dificuldade muito grande. E ser prefeito de Salvador, eu acho que é ainda maior ainda. Pois hoje nós estamos refém de um sistema que dificulta administrar a cidade. E aqui eu trago um exemplo e queria que você falasse se eu estou certo nas minhas conclusões. Exemplo, nós temos a saúde onde fica sobrecarregada de pessoas que não são de Salvador. Hoje o soteropolitano divide leitos, divide as unidades de saúde com pessoas do interior que vêm aqui porque sabe que podemos entregar, sabe que elas vão encontrar, né, um acolhimento da capital para elas. Nós temos uma educação em que a gente entrega as melhores estruturas, entregamos os melhores ensinos, os melhores investimentos, e quando ele sai das nossas mãos e vai para o Estado, eles não encontram o mesmo investimento, não tem o mesmo ingressar que o município oferece. Se temos a questão estrutural que Salvador oferece, e aqui a gente tem a questão de unidades de natação, né, que nós temos, do poliquártico, nós temos a questão dos campos que oferecem hoje uma estrutura e parcerias com escolinhas que podem ofertar. Hoje o Estado não investe no esporte. Como é hoje você se sentir vereador, estar como vereador e ter essa dificuldade de dividir, né, os nossos eleitores, dividir o soteropolitano com as pessoas do interior que vêm para cá? Olha, Diego, como você falou, não é fácil, né? Primeiro eu quero reforçar assim, a minha satisfação em ser vereador, né? Eu falei, acho que nem comentei aqui sobre minha formação. Eu sou administrador público, com especializações em políticas públicas e em gestão de cidades. Eu direcionei toda a minha formação superior para a municipalidade, né? Então, se um dia eu for prefeito, ou de Salvador, ou de qualquer outra cidade,
eu vou estar me realizando como gestor máximo de um ambiente municipal, né? E ser vereador é, para mim, uma grande oportunidade de empregar o meu conhecimento e, lógico, a minha vocação. Então, eu sou muito orgulhoso. Tanto que eu chorei com a primeira eleição, porque eu não fui eleito, mesmo ficando na primeira suplência, e sorri muito, comemorei muito as 4 eleições em que a gente ganhou, e eu divido isso com todos os meus eleitores, mas sobretudo com uma participação muito importante de lideranças comunitárias, né, de multiplicadores, de militância, da família, né, que vai com a gente junto para poder garantir a ocupação desse espaço, que é um espaço de poder que eu considero importante na Câmara. É claro que a dificuldade ela é superada com as entregas que a gente faz também, que estão sob o nosso domínio. Então, eu sou muito feliz em ter implementado leis através de projetos que eu desenvolvi com a minha equipe, né, de assessoria, como, por exemplo, a Lei Municipal de Transparência em Obras Públicas. A minha experiência na infraestrutura e, sobretudo, as orientações de meu tio, levou eu a acreditar muito que esse país precisa passar por uma, eu diria, mudança radical do comprometimento das obras terem início, meio e fim. A primeira coisa é, promessa, ela tem que ser cumprida, né? Então a gente vive, como a gente citou aqui, o problema da ponte, que há 20 anos é prometida, data marcada, ano anunciado pela imprensa, pelos governadores, e nunca se comprometeu. Aí no dia que for bater uma pá de cimento lá, vão todos querer fazer uma propaganda como se você apagasse toda a frustração para poder pensar daqui para frente. Vou lembrar da obra do monotrilho do subúrbio. Um contrato que o seu Rui Costa, né, através do seu secretário da Casa Civil, na época, Bruno Dauster, em uma canetada mudou no edital de licitação de VLT para monotrilho e contrataram com um consórcio chinês a implantação de um monotrilho, que é um outro tipo de equipamento, inclusive em estrutura de concreto rodante em pneu, que ia destruir com aquele cenário belíssimo do subúrbio, entre outras coisas. E nós fizemos audiências públicas, brigamos, lutamos, né? Revelamos, eles não encostavam, mas a gente foi para dentro do Tribunal de Contas e conseguimos revelar 14 irregularidades que tinham desde o processo de licitação até de contratação. Não deu outra. Seu Jerônimo teve que cancelar o contrato, fazer uma nova licitação, e as obras do VLT, verdadeiro veículo leve sobre trilhos, que é o que a gente defendia e defende, estão acontecendo. Eu espero que no dia da inauguração, né, que eles estão tentando acelerar para entregar antes das eleições, né? Mas para valer mesmo, eu acho que só depois. Mas muito bem, se eles entregarem antes, bote uma placa lá, né? Agradecemos ao vereador Cláudio Tinoco por essa, porque então assim, eu me dedico muito, né, ao mandato e supero essas dificuldades, logicamente, com a lei de acesso à informação. Agora aprovamos em abril uma lei municipal que garante a biometria facial, ou seja, o monitoramento da comunidade escolar, que não é só alunos, né? Professores também, servidores, funcionários e comunidade no geral, e acesso às escolas, não só buscando garantia, mas a possibilidade de você ter mecanismos que também auxiliem na performance das crianças, no desempenho das crianças, porque lugar de criança é na escola, é lá que se aprende, é na mediação do professor em sala de aula. Então, não vou admitir aqui, eu fico triste quando eu passo num bairro de Salvador e vejo os estudantes fardados às 10 horas da manhã, tá certo? Saindo das escolas estaduais por falta de professor, né? E ainda chamam dizendo que são colégios de tempo integral, né? 10 horas da manhã. Hoje eu passei onde eu rodei a cidade quase toda, mas hoje foi um dia, eram as 10h30 da manhã, os estudantes com aquela roupinha farda da rede estadual e fora da escola. Então, enfim, supero isso exatamente com uma dedicação, com as entregas que não são só do ponto de vista legislativo, mas também de representação. Muitas obras nas comunidades, né? Muito auxílio às comunidades que a gente representa, a segmentos, Diego, acho que isso é importante. Então, sou autor também de todo o movimento que regulamentou a atividade de mototáxi na nossa cidade, a regulamentação da atividade de guias de turismo, que são profissionais importantes, quem guia os nossos visitantes numa cidade turística como Salvador e precisavam desse reconhecimento oficial. Enfim, tem diversos outros. Eu convido, inclusive, aproveitando o programa, convidar as pessoas que possam acessar o site da Câmara,
que é o site de transparência, o www.cms.ba.gov.br. Está lá no campo, procure os projetos de Cláudio Tinoco. A gente não se cansa, mesmo no 4º mandato, de estar estudando, de procurar referências, boas referências, e ainda ontem eu recebi da minha assessoria um conjunto de projetos de lei que a gente vai estar apresentando nos próximos dias. E quem quiser contribuir também com novas ideias, com sugestões de adequação, de correção e de posicionamento, podem contar com uma data. Então, é isso Bacana. aí. É dessa forma que eu compenso todas as dificuldades, fazendo a minha parte, me dedicando. Eu não tenho escritório. Gostaria até de poder, eu sou administrador público, né? Mas se eu fosse um advogado, poder advogar, se eu fosse um médico, se eu fosse um engenheiro, se eu fosse, sei lá, um empreendedor, mas eu não tenho empresas, eu não tenho outra atividade, né? Eu me dedico exclusivamente à minha atividade como parlamentar, como vereador. Não nasci vereador e espero em Deus não morrer vereador. Pelo menos eu tenho meu mandato até 31 de dezembro de 2028, né? Então, se tudo der certo, de Deus preservar a minha saúde, a gente pretende, logicamente, seguir. Muita gente fala assim, você já podia estar na Assembleia, podia estar... Podia, mas a gente também entende que a gente está onde a gente gostaria também, está bem também, mas o futuro, quem sabe, Deus proverá. A gente pode pensar e junto, sempre tomo as minhas decisões ouvindo o meu grupo, ouvindo as pessoas, ouvindo meus líderes. Tenho total humildade e tranquilidade e prazer em dizer que eu tenho a ACM Neto e Bruno Reis hoje como 2 referências. Eu já tive meu tio, que era a minha referência, mas já tem 18 anos de falecido, né? É bom que os ensinamentos de legado, que Bruno está falando legado, são preservados ainda para eu poder todo dia estar pensando como é que ele, se aqui estivesse ao meu lado, me orientaria, como é que ele iria ver essa minha decisão também, como é que essa minha postura e minha atitude poderia ser vista por ele, porque eu sei que era uma figura correta também, inteligente, com a capacidade de olhar também o campo futuro adiante. Então eu procuro, mas eu participo de um grupo, eu não tenho independência, não é, eu sou um político independente, não, eu sou de grupo, eu gosto de participar, tanto ao meu lado, quem está comigo no meu projeto, quanto eu estar ao lado daqueles que estão na liderança do nosso movimento. Bacana. Maravilha, já caminhando por fim, meu amigo vereador Cláudio Tinoco, eu vou fazer 3 perguntinhas básicas. Aquela velha rapidinha que a gente faz no programa. Você viu que eu gosto de falar. É aquela rapidinha que a gente faz no programa. Aquela rapidinha, olhando para essa câmera, número 3, me responda, qual a Bahia que Cláudio Tinoco quer? Olha, a Bahia que a gente possa ser feliz, viver em paz e ter perspectiva de prosperidade. A Bahia que eu quero é uma Bahia com um governo e um governante que represente essas expectativas e entregue, ao final da sua gestão, esse Estado de volta para essas características e com essa convivência para a gente. Como seria a Bahia governada por ACM Neto? Olha, deve ser muito parecida com a minha construção no pensamento, na vontade. Está muito associada, primeiro, à pergunta. Primeiro, porque confio e acredito. Primeiro, porque reconheço a capacidade, inteligência e competência. E terceiro, logicamente, porque eu sou tricolor. A gente falou no início aqui, eu gravei, ninguém falou aqui em mudança, né? Pode mudar, eu não mudo de lado, né? Esse é o meu lado político, é a minha convicção e por isso também confio muito que essa representação de ACM Neto, ela está associada a tudo aquilo que eu confio, que eu tenho relações também com o grupo e com a capacidade de gestão. Então, tenho certeza que a Bahia de ACM Neto vai ser quase que a Salvador de ACM Neto, né? Se a gente pode fazer aqui um comparativo e se a gente pôde entregar em Salvador tudo que ele entregou, a gente pode entregar aos baianos também muito e quase tudo que os baianos têm como expectativa. A última pergunta. O PT, a esquerda de forma em geral, ele tem uma capacidade de diminuir as ambições das pessoas. No exemplo do Bolsa Família, parece que a Bolsa Família é a única opção. Ela deixa de ser uma passagem e passa a ser a rodoviária, um ponto de chegada. Como,
nós podemos despertar no povo da nossa terra, da nossa gente, que a gente pode mais, que a Bahia pode ir mais para frente, que a educação da Bahia pode deixar de ser as piores do Brasil para ser referência nacional. Afinal de contas, os baianos se fazem presente na educação brasileira. Anísio Teixeira, de Caetité, tem aí um legado que poderia e deveria ser apreciado, mas não é. Talvez é apreciado mais fora do nosso país do que aqui dentro. Nós temos uma segurança pública que deixa a desejar e que nos deixa refém em nossas próprias casas. Mas em um passado não tão longevo, aqui bandido não se criava. Já na saúde pública, o que a gente viveu de uma expansão de atendimento nos governos carlistas, sim, nos governos carlistas, hoje é um verdadeiro caos. Seja a saúde ofertada pelo SUS, seja a saúde ofertada ao servidor público pelo Planserv. E aí, vereador? Fale diretamente para os baianos. Eu sei que a campanha não chegou, que o período eleitoral não começou, mas fale com o seu coração, para que a gente possa construir esse caminho de mudança que precisamos fazer. Bruno, a gente precisa devolver a esperança aos baianos. Eu faço essa reflexão sempre pedindo às pessoas para seguirem a reflexão que eu faço nesse momento. Como é que está a sua vida hoje? Olhe para esses 20 últimos anos da sua vida, veja o que é que mudou para melhor, sobretudo. Eu acho que aí está a chave da mudança, que eu tenho certeza que você merece mais, a Bahia merece mais e a Bahia pode mais. Então, a gente só vai, evidentemente, demonstrar isso se houver uma mudança, e essa mudança passa pela saída do PT, da gestão da Bahia, do governo da Bahia, e a entrada de alguém que possa mudar e apresentar um novo plano, uma nova Bahia para os baianos. Então, eu acho que é única e exclusivamente devolver essa esperança que será, logicamente, depositada na urna, e com a eleição de ACM Neto, a gente poder apresentar e ter a oportunidade. O que nós queremos é oportunidade para mostrar que nós podemos mais e a Bahia merece mais também. Então é dessa forma que a gente vai, sem dúvida nenhuma, vencer as eleições com a vontade do povo. Nós só ganharemos as eleições se o povo da Bahia resolver mudar e, logicamente, eleger ACM Neto governador. Dindo, tá com você a voz e o comando. Galera, agradecer você que nos acompanhou pela Rádio Beiru FM, essa programação extensa aqui do Ideia, ao vivo aqui com a presença do nosso vereador Cláudio Tinoco, para você que nos acompanha diretamente do nosso estúdio BeiruCast e, claro, para você que nos acompanha pelas caixas locadas em toda a região do Cabula, pelas nossas plataformas digitais. Não deixe de se inscrever, de seguir e, como meu amigo Rogério diz, sentar o dedo no like para compartilhar, porque esse programa merece ser visto por toda a Bahia, certo? Então vem com o Dindo, não deixe de participar, é importante até ressaltar aqui, nossa programação tá recheada, estamos aqui com Ideia Além do Conflito, temos nosso programa Prata da Casa com nosso apresentador Deco, temos o Beiru Esporte, que em breve vem aí com várias novidades, e claro, né, com o Dindo aqui o Fala Beiru. Então sempre fique atento a gente, às redes sociais e nosso canal e tudo, porque aqui tá show de bola, viu, Bruno? Maravilha, maravilha, Diego. Estamos aqui encerrando o nosso 6º episódio do programa Ideia Além do Conflito. E mais uma vez eu quero agradecer ao vereador Cláudio Tinoco pela sua presença e pela sua excelente participação. Fez o nosso programa ficar melhor, deu mais qualidade. Afinal de contas, Cláudio Tinoco é um dos melhores vereadores de Salvador. É um quadro qualificado, técnico, e digo mais, viu, Cláudio? Você tem a cara da Bahia. A Bahia precisa de quadros técnicos como você, para que a gente possa voltar à Bahia do progresso, a Bahia que dá certo, a Bahia que tem ação, competência e moralidade. E eu espero que em outubro ACM Neto seja eleito governador da Bahia e que em janeiro eu possa estar participando da sua posse, porque eu sei que você tem as qualidades necessárias para liderar
a Bahia em várias áreas. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, vereador. E aqui a gente vai chegando ao fim e tchau, fui, até logo.